A Máscara de Maya. Livro Vida Incondicional, do escritor Deepak Chopra. Narração Danilo Galvão. Em suas palavras, Celsa está fazendo a mesma pergunta que fazia meu avô espiritualizado. Existe mesmo uma força misteriosa que às vezes nos toca, erguendo a vida cotidiana acima das leis que parecem contê-la? O que para um homem é coincidência, para um outro é milagre, escreveu Celsa. Qual dos dois eu vi na primavera passada? Mas será que não existe uma terceira alternativa? O corpo poderia ser apenas uma máscara, uma aparência de realidade adequada aos 5 sentidos, que comumente segue o bem conhecido conjunto de leis físicas, mas que também tem liberdade de mudá-las. Então, se for mesmo assim, os estranhos eventos com que às vezes nos deparamos não seriam realmente milagres, mas lampejos do que está por trás da máscara, ou pequenas janelas num corredor de realidade que geralmente está trancado. Se uso a frase "o corpo é uma ilusão", estou rebaixando essa estrutura de pele e ossos da sólida, fixa e previsível posição que ela parece ocupar no tempo e espaço, porém não insinuando que devemos tratá-la com desprezo, como se fosse apenas mais uma figura ilusória criada pela fumaça de um charuto. O corpo é precioso para todos nós, sobretudo por não ser fixo e previsível. Temos uma ampla escolha sobre como reagirmos à ilusão. Ela pode ser transformada em algo enganoso, irreal e incerto. Mas também posso vê-la como algo maravilhoso, encantador e surpreendente, como as ilusões criadas pelos grandes mágicos. Eu com certeza tenho a liberdade de escolher essa segunda interpretação. Isso é o que meu avô fazia quando abordava a ilusão ainda maior da vida como um todo. Para ele, o misterioso não era um trapaceiro, mas a força todo-poderosa que faz as coisas acontecerem, nem sempre de acordo com as regras estabelecidas. Afinal, elas são suas regras. Na tradição indiana, o termo formal para a força onipotente é Maya. É uma palavra sânscrita que significa ilusão ou engano, e muito mais além disso. O eminente mitólogo Joseph Campbell decifrou os muitos sentidos contidos nessa palavra. Maya vem da raiz ma, que significa medir, formar, construir, denotando a capacidade dos deuses de mudarem de forma, construírem mundos ou assumirem máscaras e disfarces. Maya também significa mágica, no sentido de um espetáculo de ilusões. Na guerra ela pode significar camuflagem ou táticas diversionistas. Finalmente, quando usada por filósofos, Maya designa o engano de pensar que você está vendo a realidade, quando de fato vê apenas uma camada de truques de ilusionismo sobreposta à verdadeira realidade. Fiel à sua natureza enganadora, Maya é cheia de paradoxos. Primeiro, está em todos os lugares, embora não exista. Frequentemente é comparada a uma miragem de deserto, mas ao contrário de uma miragem, Maya não apenas flutua lá fora. O misterioso não está em nenhum lugar se não estiver em cada pessoa. Por fim, Maya é tão onipotente que não podemos controlá-la. E esse é o ponto-chave. Maya, conforme a perspectiva, é assustadora ou engraçada, todo-poderosa ou completamente impotente. Se o câncer é somente Maya, sua aparência assustadora não passa de um bicho-papão, que pode ser dissipado por qualquer um que olhe por trás de sua fantasia. A ilusão amedrontadora torna-se um maravilhoso espetáculo se você for capaz de manipulá-la. Maya seria um truque inútil ou degradante se não conseguíssemos atravessar sua máscara. Quem quer ouvir que é ignorante demais para ver a verdadeira realidade? Um médico, por exemplo, é quase forçado a trespassar a máscara de Maya porque tantos pacientes como Joe Ricker
estão sempre atirando nossa ignorância em nossa cara. Meu paciente, o Sr. Elliot, pelo menos teve um motivo objetivo, se bem que pequeno, mas notícias sobre seu coração, que pôde ampliar de uma maneira desproporcional. Todavia, não consigo realmente me convencer de que esse motivo tenha sido tão forte assim. Cada um de nós, em algum lugar bem lá no fundo, sabe que as regras que mantêm a vida coesa são provisórias e que podemos decidir com base num fiapo de motivo, que não mais queremos obedecê-las. Um executivo de modos reservados pode acordar de repente tomado de raiva e pânico, rugindo: "Eu fiz esse corpo, eu o controlo e posso fazer o que quiser com ele." Em geral, Maia não muda com tanta violência. Nosso corpo foi montado para funcionar como uma máquina bem azeitada. Todavia, afirmar que o organismo não passa de uma máquina é expressar uma decisão subjetiva e não um fato objetivo. Uma vez me pediram para falar diante de uma pequena plateia de médicos de Boston e o colega que me apresentou, um patologista, continuou bem-humorado. Tenho certeza de que todos nós acharemos os princípios da medicina mente-corpo muito interessantes, mas devo declarar que sou um cientista e não consigo acreditar em alguma coisa que não vejo sob meu microscópio. Agora estou meio sem jeito para começar, falei então, porque pretendia tentar provar que aquilo que você vê sob o microscópio não possui nenhuma realidade, mas longe de mim de querer deixá-lo sem emprego. Vá em frente, encorajou-me meu colega sorrindo. Não creio que você possa provar o que diz. Quanto ao meu emprego, não faz mal. No fundo, eu sempre quis ser psiquiatra. Todos riram, mas duvido que o patologista tenha entendido que eu falava a sério. Se excluirmos cada parte de um ser humano, que pode ser vista sob um microscópio, não resta nada em que um cientista possa se agarrar. Cada átomo em nós é mais do que 99,999% de espaço vazio, e as partículas sólidas que giram em torno dele não passam de feixes de vibração energéticas. Se alguém resolver esquadrinhar a fundo este nosso corpo de aparência sólida, não demorará muito antes de terminar com um punhado de nada. No entanto, esse nada não é realmente um vazio, mas um útero, com incrível fertilidade. Nosso espaço interior dá origem a amor e ódio, alegria e sofrimento, tristeza e felicidade, prazer e dor, certo e errado, propósito, sentido, esperança, coragem, desespero, Deus, céu e inferno, graça, pecado, salvação, danação, esclarecimento, sabedoria, compaixão, mal, inveja, malícia, generosidade, camaradagem e tudo, enfim, que torna a vida digna de ser vivida. Sem dúvida, essa é uma lista um bocado impressionante para os cientistas excluírem da realidade, mas foi R.D. Laing quem a fez e ele é psiquiatra. Os cientistas defendem os fatos objetivos dizendo: posso ver e tocar esta coisa. Ela possui dimensões mensuráveis e segue as leis objetivas que a matemática pode descrever até a enésima potência. Esse tipo de raciocínio não prova muita coisa. Quando vou ao cinema, posso ir até perto da tela e contar os pontos nas costuras das roupas dos atores. Se quiser fazer um diagnóstico profissional, poderei talvez encontrar na aparência dos atores algum sinal de doença. Se eu tivesse uma lente adequada, seria capaz até mesmo de examinar as células epiteliais mostradas na tela. Porém, nada disso torna a imagem real. Nosso corpo ocupa 3 dimensões em vez das 2 ocupadas por um filme, o que significa que posso ir mais fundo na imagem que vejo e toco, mas isso não a torna mais real. O que torna o corpo mais real do que o filme é Maia. Acima de tudo, Maia é convincente. Se não fosse assim, todos veríamos através dela. Todavia, a camada seguinte de realidade também seria Maia. O processo não tem de terminar. Enquanto você quiser prova de que o mundo sensorial é real, Maia vai lhe mostrando todas as camadas que gostaria de ver. Órgãos dão lugar a tecidos, tecidos a células, células a moléculas e átomos a prótons, elétrons, quarks e finalmente nada.
Intelectualmente, todos sabemos que o espaço vazio é a única coisa que existe no fundo das coisas. Mas, para manter a vida cotidiana andando, concordamos com certas convenções. A ciência objetiva é o guardião dessas regras e desempenha uma tarefa extremamente valiosa desde que se lembre que regras foram feitas para ser quebradas. Por exemplo, no meio dessa máquina que chamamos de corpo, nada é mais ordeiro e confiável do que o coração. Seu complexo funcionamento vem desafiando as mais brilhantes mentes da medicina há 400 anos, desde que William Harvey descobriu a circulação do sangue. Mas, como qualquer outra parte do corpo, o coração é, quando se vai a fundo, apenas um espaço vazio. O verdadeiro coração não é esse maço resistente de fibras musculares que bate 3 bilhões de vezes antes de expirar, mas sim o poder organizador que o mantém coeso, que cria uma coisa do nada. Forte abraço.